Olá gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Aline do Estante da Nini e no final de semana é dia de responder tag aqui no canal e no blog e vamos falar de amor porque hoje eu vou responder a The Lover Book Tag. Quem me marcou nessa tag foi o Henry, que é o criador também da The Lover Book Tag. Eu vou deixar o link do vídeo dele aqui embaixo no box de informações e também vou deixar o link do blog do Henry, que é o Na Minha Estante. Recomendo altamente que vocês se inscrevam, também acompanhem o blog e sigam o Henry lá por todas as redes sociais. São 8 perguntas, então vamos começar. A primeira pergunta é um livro que quase abandonei, mas me surpreendeu. E eu escolhi o Mrs. Dalloway da Virginia Woolf, mas calma, eu vou explicar. Eu ainda não fiz vídeo para esse livro, vai sair essa semana, apesar de ser uma leitura lá do finalzinho de janeiro e início de fevereiro. Mas eu escolhi o livro nessa categoria de quase abandono, porque o início dessa leitura foi bem difícil para mim. Quem acompanha o canal um pouquinho mais de tempo e o blog também, deve ter percebido que normalmente eu leio livros jovem, infanto-juvenis, jovem adulto ou livros policiais, que são livros com uma narrativa mais tranquila, diríamos assim. Então quando eu comecei a ler Mrs. Dalloway foi assim um choque pra mim, o estilo da narrativa da Virginia. Eu demorei algumas páginas para entrar na história. Nesse tempo eu cheguei a pensar em abandonar, porque esse primeiro contato assim foi realmente estranho, mas depois a leitura foi, quando você entra na narrativa da Virginia Woolf, quando você entende como ela quer te conduzir por essa história, e o livro fica mais tranquilo. Não vou dizer que é uma leitura fácil, mas depois que você entende como ela quer te contar essa história, fica um pouco mais tranquilo de levar a história adiante, e eu adorei esse livro. Por isso que apesar de todo o tempo, quase 3 meses terem se passado, eu ainda quero fazer um vídeo pra ele, porque foi realmente uma leitura muito marcante. A segunda pergunta é um livro com um protagonista carismático. E eu escolhi o August de Extraordinário. Na época em que eu li esse livro, algumas pessoas ficaram surpresas porque eu não achei ele um livro tão excelente assim e continuo não achando. Na época eu dei 3 estrelas pra ele, mas sem dúvida o August é aquele tipo de personagem que a gente tem muito a aprender. Apesar de não ter me apaixonado por esse livro, de não ter favoritado Extraordinário, o August sem dúvida é um personagem carismático e que nós merecemos ter um pouquinho do August em nós, principalmente por toda a situação que ele vive. Quem não leu, eu recomendo sim a leitura de Extraordinário, mas a minha experiência não foi um livro favorito, porque eu gostaria de ter visto alguns pontos de vista que a autora não trabalhou aqui no livro e acabou optando por outros personagens. Mas fora isso, gosto muito do August e é por isso que eu escolhi ele como o protagonista carismático. A terceira pergunta é um livro com casal encantador. E eu escolhi o meu romance favorito com o meu casal favorito de todos os tempos. Não existe livro lido na minha estante ou fora da minha estante que eu não tenha na minha estante com um casal que eu goste mais do que a Ellie e o Noah de Diário de uma Paixão. Esse é o meu livro favorito do Nicholas Sparks também. Eu acho que eu já devo ter chegado nos 10 ou ter passado dos 10 livros lidos desse autor. Inclusive vai rolar vídeo sobre um deles aí pelos próximos dias, mas o Diário de uma Paixão foi o primeiro livro que eu li do Sparks, é o meu livro favorito dele e sem dúvida nenhuma é o meu casal favorito de todos os livros que eu já li até hoje, a Ali e o Noah. Ah, só pra complementar que eu amo o filme também, acho que tanto o livro quanto o filme valem muito a pena serem lido e assistido. A quarta pergunta é um livro com um título instigante e eu escolhi O Te Amo, Te Odeio, Sinto Tua Falta. Foi um livro que me surpreendeu muito. Pelo título a gente de cara já imagina que é um romance, mas não é. Esse livro está na minha categoria dos livros com adolescentes destrutivos. Um dia eu vou fazer um vídeo falando um pouquinho sobre as minhas classificações pessoais dos livros e esse é um deles. Essa história é bem marcante, é uma história de amizade, tá? Não é um romance em primeiro plano, é uma história de amizade. E sem dúvida, depois que você termina esse livro, esse título faz total sentido. Além dele ser muito expressivo, muito significativo, ele combina demais com a história, então por isso que eu escolhi para responder essa pergunta. Pergunta número 5 é um livro com capa incrível. Bom, gente, na minha estante tem vários livros que eu gosto muito da capa, mas eu escolhi o Poseidon. Esse livro foi lançado pela Novo Conceito e depois de uma outra pergunta, daqui a pouco vocês vão entender
por que eu escolhi ele, tem uma relação também com a última pergunta da tag, se não me engano. Mas eu adoro essa capa, é a mesma capa da edição americana. As 3 capas dessa trilogia são incríveis e eu adoro mesmo. Então, no hoje, né, hoje é domingo, então hoje eu olhei pra minha estante e pensei que capa que eu vou mostrar nessa tag, né? Eu queria que fosse algo diferente, mas que fosse algo bonito também e que tivesse significado, então eu escolhi a de Poseidon. A 6ª pergunta é um livro com narrativa gostosa. E para ela eu escolhi uma leitura bem atual, que é o Mentirosos, da A. Lockhart. Acho que eu li esse livro há uns 2 meses atrás e eu li ele incrivelmente rápido. Eu li ele em menos de um dia, então foi um livro que, apesar de toda a expectativa que eu tinha acerca dele, ele supriu essas expectativas, além de ter sido uma leitura muito gostosa. Essa aqui é a edição de teste, é a cópia antecipada, por isso que não é com a capa que vocês normalmente veem na livraria, mas ele tá aqui para representar então um livro com narrativa gostosa, tranquila, muito boa de ler. A 7ª e penúltima pergunta da tag é um autor criticado que eu gosto, e eu teria 2 opções bem interessantes, mas eu escolhi o James Patterson. Esse aqui é um romance dele, O Diário de Susana Paranícolas, que eu amo, super recomendo. Eu gosto muito dos livros policiais do James Patterson e desse romance. Eu gostei de Bruxos e Bruxas, mas não foi um livro assim que está na minha lista de porque eu gosto desse autor. E sim, a série do Alex Cross e a série do Clube das Mulheres contra o Crime e esse romance também que quando eu li eu adorei, recomendo para todo mundo que gosta de histórias com amor, com drama, não só com amor romântico, mas amor de vários tipos, amor fraternal, enfim, amor familiar e amor romântico. Mas o James Patterson é um cara que escreve livros para vender, ele já deu inúmeras entrevistas contando que usa autores convidados e ghostwriters para escrever as histórias dele, então não dá para ter uma dimensão exata de até que ponto ele escreve uma história ou até que ponto ele passa a ideia para um autor contratado e esse autor é que desenvolve um enredo, mas se você não tem grilo com isso, eu recomendo, como eu falei, a série do Alex Cross, Clube das Mulheres contra o Crime, que são livros policiais, e esse romance aqui que eu gosto muito, que é o Diário de Susana Paranícolas. E a última, 8ª pergunta dessa tag é o melhor livro de todos os tempos. Volta e meia eu penso sobre isso e eu não sou uma pessoa muito apegada, assim, eu gosto de vários livros, mas eu acho difícil escolher um ou uma série que eu ame mesmo. Mas eu vou citar aqui os livros que eu li nesses últimos anos que mais me surpreenderam, que são Dark Life e Riptide, é uma duologia da Cat Falls. Eu já falei inúmeras vezes sobre esses livros aqui no canal e no blog. Eles são infantos juvenis, mas eu amo essa história. Eu acho que todo mundo que gosta de infanto juvenil, histórias após-apocalípticas, com esse toque de distopia, deve procurar essa duologia. Porque eu amo tanto ela é porque ela se passa no fundo do mar. Nessa história, as costas do mundo, né, ruíram. Então o espaço em terra diminuiu e isso mudou drasticamente a composição social das pessoas. Então alguns pioneiros começaram a desenvolver pesquisas de sobrevivência no fundo do mar e essa imagem que tem aqui na capa, que parece uma água viva, é na verdade a moradia, a casa que eles usam, que eles vivem embaixo do mar. Existem 2 lugares, gente, assim, no geral, que me fascinam muito: o espaço e o oceano. Na Terra, o oceano, fora da Terra, o espaço. Então eu adoro histórias que se passem nesses ambientes, por isso que eu quis escolher aquela capa de Poseidon como a mais bonita da minha estante, porque tinha uma relação também com a escolha de livro favorito dos últimos tempos que eu quero, que eu estou recomendando aqui no vídeo. E eu adoro histórias que se passam no mar, que se passam no oceano, que tem a ver com praia. Então foi uma leitura que me surpreendeu, eu comecei sem expectativa nenhuma. Eu acho que a autora trabalha muito bem aqui temas que são recorrentes em livros adultos, mas de uma forma que o público-alvo dessa duologia consiga pensar, consiga compreender o que ela colocou ali e também pense sobre. Eu gosto muito do personagem principal dessa duologia, que é o Tai,
e eu adoro como ele se sente à vontade no fundo do mar, mas ao mesmo tempo ele tem que encarar alguns desafios, algumas barreiras, justamente por ser um pioneiro, por viver no fundo do mar, e quando ele vai à superfície as pessoas não recebem assim muito bem. Então tem várias questões sociais também, tem escravidão, tem abuso de poder, então é muito, 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 muito interessante, eu recomendo para todo mundo. E foi a duologia Dark Life e Riptide que eu escolhi como os meus livros favoritos de todos os tempos. Bom, gente, essa é a The Lover Book Tag, espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem responder tanto em vídeo quanto em post no blog, lembrem de dar os créditos pro Henry e também mandar os links pra gente poder assistir ou ler o seu post e também conhecer os seus amores literários. Espero que vocês tenham gostado. Se tu gostou, já sabe, né? Curte e compartilha o vídeo aí com os teus amigos. Se é a tua primeira vez no canal, te inscreve para receber todas as atualizações. E também acompanha o blog nas redes sociais, todos os links estão aqui embaixo no box de informações, assim como, claro, o link do blog. Confere lá todos os dias porque rolam outros posts que não aparecem aqui no canal. É isso, espero que vocês tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Beijos!